Olá, povo de Deus, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, 18 de agosto de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Juízes 9, de 6 a 15, Mateus 20, de 1 a 16. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em voz alta, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite com que se honram os deuses e os homens para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima de outras árvores? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima de outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, reina sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveras me constituis vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Segundo a Bíblia de Jerusalém, esse apólogo, ou seja, essa narrativa em prosa ou verso, dialogada, que encerra uma lição moral, e em que figuram seres inanimados, imaginariamente dotados de palavra, é o primeiro exemplo de fábula que põe em cena plantas ou animais. Mas esse gênero literário é universal. Supõe-se que esta fábula das árvores tenha tido existência independente antes de ser utilizada para a história de Jeroboão e Abimeleque. O capítulo 9 de Gênesis revela uma crítica à forma de ascensão ao poder. Dos versículos de 1 a 6, perícope que antecede a nossa fábula de hoje, apresenta um discurso ideológico através do qual se procura convencer o povo de que o poder centralizado é melhor do que o poder participado. É o fim do período dos juízes para o início da monarquia. O poder se constitui a partir da entrega simbólica da liberdade do povo por meio da oferta em dinheiro. Este é usado imediatamente para eliminar os concorrentes e estabelecer uma autoridade única. Já os versículos de hoje reproduzem uma fábula popular que apresenta a mais severa crítica ao poder político. Somente aquele que nada produz é que se presta para exercer o poder, e a segurança que ele oferece não passa de armadilha contra a liberdade do povo. Mateus 20, de 1 a 16. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse:
por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu a moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros os últimos. Sobre nosso texto de hoje, o exegeta Pagola afirma que se trata de uma bondade escandalosa de Deus que não cabe nos nossos parâmetros. A realidade do reino não combina com a nossa, pois nele não há marginalizados. Todos têm o mesmo direito de participar da bondade e misericórdia divinas, que superam tudo o que consideramos como justiça. No reino não há lugar para ciúme ou inveja. Aqueles que julgam possuir mais méritos do que os outros devem aprender que o reino é dom gratuito. Está com inveja porque eu estou sendo bom? De fato, o patrão da parábola usou de outro critério para remunerar seus operários, deixou de lado a meritocracia e olhou para a necessidade deles. É claro que os trabalhadores da primeira hora se sentiram injustiçados. Não foram capazes de perceber que os últimos também tinham carências iguais ou até maiores que eles. Pagola diz que a parábola é tão revolucionária que certamente depois de 20 séculos não nos atrevemos ainda a tomá-la a sério. Será verdade que Deus é bom, inclusive para aqueles que dificilmente podem apresentar-se diante dele com méritos e obras? Será verdade que em seu coração de pai não há privilégios baseados no trabalho mais ou menos meritório daqueles que trabalharam em sua vinha? Diante do amor estonteante de Deus, nossos critérios vão para o lixo. A meritocracia produz uma elite que diz servir ao interesse público, mas que na verdade serve a si mesma. Dessa forma, o que faz é dar a todo o restante da sociedade uma razão poderosa para desconfiar das elites. É um elemento do populismo, e um elemento do populismo é a desconfiança em relação às elites, afirma Daniel Markovits em seu livro A Armadilha da Meritocracia. Mérito ou meritocracia é a ideia de que as pessoas devem se destacar não com base na classe social de seus pais, mas com base em suas próprias conquistas, em quão produtivas e habilidosas elas são. O problema do mérito na nossa sociedade é que se tornou um sistema fechado e autossustentável, e em que ocorre o seguinte: as elites dão educação aos seus filhos de uma maneira que ninguém consegue pagar. Aí as pessoas que têm acesso a essa educação incrível,
que ninguém mais consegue pagar, transformam o mercado de trabalho de forma que os trabalhos que pagam os melhores salários são exatamente os que exigem as habilidades que só a educação mais cara proporciona. É um sistema fechado. Não estamos tratando das pessoas que vão bem na escola, na maioria da sociedade. Estamos falando de quem faz o seu melhor de acordo com um conjunto de padrões construídos especialmente para favorecê-las. É por isso que o mérito é uma farsa. O critério de Deus é outro. É bom deixar Deus ser Deus. Um beijo no seu coração.